Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade então à série sobre Ellen White e eu faço um pedido a você. Assista o vídeo até o fim, vá até o final, porque eu tenho certeza que vai ter informações aqui que você, com certeza, não sabia. Ou, se sabia, entrou no esquecimento. Por quê? Porque você vai ter material para conversar com os adventistas, tá certo? Bom, lembrando sempre que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Os meus vídeos aqui é somente a minha visão depois que eu deixei o adventismo. Nada mais que isso. Se em algum momento você, olha aqui, meu WhatsApp está aqui, ó, você se confrontar com algo que você gostaria de falar comigo, me adiciona e vamos conversar. Quem sabe você, através da história e da Bíblia, consiga me mostrar algo que eu ainda não enxerguei. E com certeza não vou morrer abraçado com o erro. Eu venho aqui e me retrato com absoluta certeza. Tá certo? Muito bem. Dito isto, vamos então dar continuidade aí no terceiro vídeo desta primeira série, que é o primeiro pilar. Vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Para dar base a toda esta série desse primeiro pilar, nós vamos ler 1 João capítulo 4, verso 1. Vamos dar uma olhada lá, vamos ver. E diz assim: Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Ellen White, ela é uma verdadeira profetisa de Deus? Você que já assistiu o primeiro e o segundo vídeo, não assistiu ainda? Então, se você quiser terminar aqui e depois volta no primeiro e no segundo, você vai ter muitas informações, tá certo? Vamos à pergunta crucial número 3 dentro desta série do primeiro pilar. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá. E diz assim a terceira pergunta. Os assistentes literários de Ellen White, como Marion Davies, acrescentaram palavras e ideias aos escritos de Ellen White? O que você acha? Bom, não vamos esquecer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de qual pilar estamos falando aqui, tá certo? Vamos ali, vamos trazer a memória novamente para a gente não se perder do que está se tratando. É sobre honestidade e integridade, né? Nós estamos analisando, nós vamos analisar 5 pilares. Esse daqui é o primeiro, é a primeira coluna ou pilar, como você quiser, tá certo? E está se tratando sobre honestidade e integridade. Após a morte de James White, Ellen White contratou uma coleção de assistentes literários para polir seus rascunhos e compilar seus livros. Veja, se Ellen White necessitava de polimento no que ela escrevia, não era tudo vindo de Deus. Deus precisa de acerto do que ele faz Ellen White ver, ter visões do que deve ser escrito. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Né? Mas precisava de polimento das coisas que ela escrevia e fazer compilações também. Destes assistentes, Marion Davies é a mais conhecida, é a mais falada. Marion Davies compilou vários volumes da série Conflito das Eras, incluindo o livro mais famoso de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações. Você que é adventista sabe muito bem do que nós estamos falando aqui, tratando aqui desse livro. É o Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações, são os livros mais conhecidos dela, tá certo? Se compararmos a fala inicial de Ellen White com o material que ela produziu no final de sua vida, a melhora é impressionante. Quanto dessa melhora
é atribuível a seus assistentes? E eles realmente se limitaram a correções gramaticais? O que eu quero dizer aqui? Se Ellen White contratou pessoas para melhorar o que ela disse que teve visões, né? De quanto do que está escrito foi realmente somente uma maneira mais rebuscada, melhorada de falar, ou quanto realmente foram acrescentadas ideias dos seus assistentes? Ellen White escreveu o seguinte, vamos ler? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui e ver o que ela escreveu. Mas os relatos que circulam de que qualquer um dos meus ajudantes tem permissão para acrescentar assunto ou mudar o significado das mensagens que escrevo não são verdadeiros. Meus copistas, você viu, eles não mudam minha linguagem. Ela permanece como eu a escrevo. Às vezes penso que ela vai nos matar, tudo desnecessariamente, com suas pequenas coisas, ela pode muito bem se contentar em trazê-las diante de nós. Cada pequena mudança de uma palavra ela quer que vejamos. Como ele fará para ler meu manuscrito para os anciãos Wagner e Logburg? Se houver alguma formulação de pontos doutrinários não tão claros quanto poderiam ser, ele poderá discerni-los. Coloquei cópia no Wagner, que teve que copiar. Ele simplesmente fez um trabalho miserável. Ele não mudou nada nem melhorou nada. Como meus livros são feitos? Marian não reivindica reconhecimento. Ela faz seu trabalho desta forma. Ela pega meus artigos que são publicados nos jornais e os cola em livros em branco. Ela também tem uma cópia de todas as cartas que escrevo. Ao preparar um capítulo para um livro, Marian se lembra de que escrevi algo sobre aquele ponto especial, o que pode tornar o assunto mais convincente. Ela começa a procurar por isso e, se quando o encontra, vê que tornará o capítulo mais claro. Ela o adiciona. Os livros não são produções de Marian, mas minhas, reunidas de todos os meus escritos. Marian tem um grande campo do qual extrair, e sua capacidade de organizar o assunto é de grande valor para mim. Isso me poupa de me debruçar sobre uma massa de assunto, o que não tenho tempo para fazer. Conforme ditas pelas agências celestiais, as palavras são severas em sua simplicidade e tento colocar os pensamentos em uma linguagem tão simples que uma criança possa entender cada palavra proferida. As palavras de outra pessoa não me representariam corretamente. Então veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White, então nos seus escritos aí, diz que os seus assistentes, eles não mudam uma palavra do entendimento, do discernimento que ela quer trazer, tá certo? Bom, agora então farei uma leitura de como Ellen White escreveu e como seus assistentes literários melhoraram, podendo até mudar o sentido do que foi escrito. Caso em minha leitura você não conseguir notar diferença, depois, com mais calma, assista novamente esta parte do vídeo e verás a grande melhoria que foi feita nos escritos de Ellen White. Tá bom? Vamos lá, vamos ver então. Está escrito assim: quero fazer uma pergunta sobre as duas parábolas do tesouro escondido e do mercador que buscava pérolas preciosas. Essas duas parábolas representam exatamente a mesma coisa? Não parece que Cristo daria duas parábolas para ensinar exatamente a mesma coisa. Não há algum ponto em que elas diferem? Elas não poderiam representar duas classes diferentes que encontram a verdade?
Não se diz que o homem que encontra o tesouro está procurando por ele, mas quando ele o encontra, ele está pronto para dar tudo para possuí-lo. Então, ele diligentemente buscará mais no campo. Quantos há para quem a verdade chega dessa forma, inesperadamente, sem ser procurada, mas que alegremente se sacrificam por ela quando discernem sua preciosidade. Mas o mercador estava procurando pérolas preciosas. Portanto, há mentes sinceras e atenciosas em todos os lugares que estão buscando sinceramente por algo precioso e duradouro. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, agora iremos ao paralelo do texto que acabamos de ler. Tá certo? Vamos lá, vamos ver se houve alguma diferença, uma melhora ou não melhora no que Ellen White escreveu e o que agora os copistas melhoraram. Vamos ver? Ou vice-versa. Tá bom? Vamos lá. Está escrito assim: um homem aluga terras para cultivar e, enquanto os bois aram o solo, um tesouro enterrado é desenterrado. Quando o homem descobre esse tesouro, ele vê que uma fortuna está ao seu alcance. Devolvendo o ouro ao seu esconderijo, ele retorna para casa e vende tudo o que tem a fim de comprar o campo que contém o tesouro. Sua família e seus vizinhos acham que ele está agindo como um louco. Olhando para o campo, eles não veem valor no solo negligenciado, mas o homem sabe o que está fazendo. E quando ele tem um título para o campo, ele procura em cada parte dele para encontrar o tesouro que ele garantiu. Esta parábola ilustra o valor do tesouro celestial e o esforço que deve ser feito para garanti-lo. O descobridor do tesouro no campo estava pronto para abrir mão de tudo que tinha, pronto para fazer um trabalho incansável a fim de garantir as riquezas escondidas. Assim, o descobridor do tesouro celestial não considerará nenhum trabalho grande demais e nenhum sacrifício caro demais a fim de ganhar os tesouros da verdade. O mercador na parábola representa uma classe que estava sinceramente desejando a verdade. Em diferentes nações, haviam homens sinceros e pensativos que buscavam na literatura, na ciência e nas religiões do mundo pagão aquilo que poderiam receber como o tesouro da alma. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Depois, veja, faça os paralelos, veja a melhoria. E nessa melhoria, a inserção de ideias. Agora, veremos se houve alguma melhoria ou não sobre a tentação de Cristo e o tentador. Vamos ler? Está escrito assim: não foi durante toda a sua vida na terra uma luta com ele para restringir seu poder divino para manter o nível da humanidade? Especialmente na tentação no deserto, quando Satanás veio a ele dizendo: se tu és o Filho de Deus, então, para Cristo não se afirmar, não repreender o tentador. Então agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, iremos ao paralelo do texto que acabamos de ler. Tá bom? Vamos lá. E diz assim: não sem luta, Jesus pôde ouvir em silêncio o arqui-enganador, mas o Filho de Deus não deveria provar sua divindade a Satanás ou explicar a razão de sua humilhação. E Cristo não deveria exercer poder divino para seu próprio benefício. Ele veio para suportar a provação como nós devemos fazer, deixando-nos um exemplo de fé e submissão. Nem aqui, nem em qualquer momento subsequente em sua vida terrena, ele operou um milagre em seu próprio benefício. Agora, meu irmão, minha irmã, veremos sobre Adão e a sua queda. Mais uma vez, nós estamos passando aqui
Se está difícil para você perceber alguma coisa, eu espero que não, espero que esteja fácil, né? A diferença quando é feito um polimento, como Ellen White mesmo disse, né? Contratou os assistentes para dar polimento ao que ele escreveu, você vai ver que existe o quê? Uma inserção, uma inferência daqueles que estavam melhorando o texto. Tá certo? Então agora nós vamos ver sobre Adão e a sua queda, tá bom? Vamos lá. E depois a gente faz o paralelo. E diz assim: e na última tentação, eu gostaria de saber se essa ideia está certa. Adão tinha domínio sobre a terra, mas como sujeito a Cristo. O Filho de Deus era o governante real e original, e Adão tinha domínio sobre ele. Adão traiu seu domínio para Satanás. Mas, por trás disso, Cristo foi o primeiro governante do mundo. Agora, na tentação, Satanás vem com seu título roubado e o oferece a Cristo, o governante original, com a condição de que Cristo lhe preste homenagem. Fazer isso seria colocar Satanás em supremacia como o governante original e Cristo subordinado a Satanás. Estou assistindo a aula da Bíblia agora. Isso quebra um pouco meu tempo, mas como eles estão considerando a vida de Cristo, eu quero ouvir, pois qualquer discussão ou apresentação desse assunto o traz fresco à mente de alguém. E agora iremos ao paralelo do texto que acabamos de ler, tá certo? Sobre a queda de Adão e a tentação, tá certo? Vamos ler aqui. Quando Satanás declarou a Cristo: o reino e a glória do mundo me foram entregues, e dou-os a quem eu quiser, ele declarou o que era verdade apenas em parte, e declarou isso para servir ao seu próprio propósito de engano. O domínio de Satanás foi arrancado de Adão, mas Adão era o vice-regente do Criador. Seu governo não era independente. A terra é de Deus e ele confiou todas as coisas a seu filho. Adão deveria reinar sujeito a Cristo. Quando Adão traiu sua soberania nas mãos de Satanás, Cristo ainda permaneceu como o rei legítimo. Quando o tentador ofereceu a Cristo o reino e a glória do mundo, ele estava propondo que Cristo renunciasse à real realeza do mundo e mantivesse o domínio sujeito a Satanás. Por aquele que se revoltou no céu, os reinos deste mundo foram oferecidos a Cristo para comprar sua homenagem aos princípios do mal. Mas ele não seria comprado. Ele viera para estabelecer um reino de justiça e ele não abandonaria seu propósito. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, agora esta citação sobre Marion Davies. Marion Davies é quem? A sua copista, a quem ela disse que chamou depois da morte de Tiago White, seu marido, para melhorar o que ela escrevia. Tá certo? Vamos lá. Ela diz assim: Marion Davies não apenas melhorou o uso do inglês para a Sra. White, mas também desempenhou um papel muito significativo na exclusão de uma grande quantidade de material original que tratava do significado espiritual dos eventos e na adição de material adicional de Willie. Se alguém tiver dúvida de tudo que eu estou trazendo aqui desde o primeiro vídeo aqui dessa série, desde a primeira pergunta, nós estamos já na terceira pergunta do primeiro pilar, você vai reparar que em vermelho eu sempre estou colocando as referências. Tem dúvida? Vai atrás da referência, tá certo? Então agora vamos a outra citação que é tão importante quanto aqui acabamos de ler sobre Marion Davies. Tá certo? Vamos lá. E diz assim: seus copistas foram pessoas conscienciosos e foram fiéis em seguir suas instruções.
de que nenhuma mudança de pensamento e nenhum pensamento adicional deveria ser trazido à obra por eles. E para que não houvesse nenhum erro, por meio da sua má compreensão do manuscrito ou qualquer mudança de pensamento por meio de suas correções gramaticais, ela examinou fielmente os manuscritos novamente e, quando a apresentação foi satisfatória para ela, ela deu sua aprovação. Aqui nós estamos vendo, né, o filho de Ellen White escrevendo a respeito de Marion Davies. Tá certo? Então veja, aqui está dizendo que não houve, mas comparando você vai ver que tem realmente discernimento separado do que Ellen White tentou trazer. 3 exemplos são oferecidos aqui para mostrar que Marion Davies foi mais do que uma compiladora dos livros de Ellen White. Ela foi mais do que uma verificadora gramatical. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em vez disso, ela foi totalmente instrumental na produção de livros como O Desejado de Todas as Nações. Enquanto compilava, Marion Davies, ocupada fazendo uma aula sobre a vida de Cristo, e parece que ela persuadiu Ellen White a incluir várias ideias que não estavam no manuscrito original. A evidência documental contradiz a afirmação de Ellen White, que escreveu o seguinte. Vamos lá? Vamos ver? E diz assim: mas os relatórios que circulam de que qualquer um dos meus ajudantes tem permissão para adicionar matéria ou mudar o significado das mensagens que escrevo não são verdadeiros. Você, adventista ou não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, tente me responder depois de assistir e meditar no que foi mostrado neste vídeo de hoje. Mas de uma maneira sincera me responda. Pode ir aí nos comentários do chat e responda. Ellen White disse a verdade sobre o papel de Marion em relação aos seus escritos? As ideias de Marion fazem parte da revelação de Deus para Ellen White? Se Ellen White acaso, tenha concedido espaço para Mary fazer as suas inferências? Se as sugestões de Marion faziam parte das visões de Ellen White, e se ela teve ajuda divina para relembrar o conteúdo de suas visões, por que ela aparentemente precisava das sugestões de Marion em relação ao conteúdo? Quantas pessoas como Wagner, Lugburg e Davies foram encorajadas a fazer mudanças no conteúdo das revelações de Ellen White? Algum profeta bíblico precisou de ajuda humana com o conteúdo de seus escritos inspirados? É para você meditar, você adventista ou não adventista, mas que crê em Ellen White. Porém, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não vamos esquecer de qual pilar estamos aqui tratando. Tá certo? Não se esqueça, qual é o pilar? O pilar é este. Veja, honestidade e integridade. Você que não assistiu os vídeos anteriores ainda, vai lá, assiste o vídeo da pergunta número 1, pergunta número 2, pergunta número 3 e vê se os relatos que eu trago sobre os 3 primeiros vídeos de uma série de 10 sobre esse primeiro pilar, se tem honestidade e integridade no que Ellen White traz aqui de informação. Tá certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos e vamos esperar, aguardar aí o próximo vídeo. Até lá!